segunda a sexta, você tem um encontro com o Debate Melodia. Os temas mais polêmicos e atuais discutidos à luz da Bíblia. Através do programa que é um verdadeiro seminário no ar. Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Olá, gente amiga, bom dia, terça-feira, 8 de outubro, estamos de volta aqui na Melodia. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. É claro, 87,9 FM, 16 anos com você. Muito obrigado pelo carinho de sempre, a Melodia. Pois é, hoje estamos ao vivo pelo Facebook, @ Melodia Conquista. Melodia Conquista você encontra assim no Facebook, tá bom? Estamos com um probleminha no YouTube, já estamos resolvendo. Daqui a pouco o YouTube da Melodia volta ao vivo com você. Mas enquanto isso, você vai curtindo os nossos vídeos lá, tá bom? O canal tá ativo. E o pessoal da frequência 87,9 FM também, um abraço a todos. E na manhã desta terça-feira estou recebendo o pastor Jean Ricardo. Bom dia, pastor Jean, Igreja Batista Getsemane. Bom dia, colegas aqui da mesa, bom dia a todos que estão nos ouvindo, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Conosco também o pastor José Carlos, Igreja Cantinho de Oração. Bom dia, pastor Zé. Bom dia, pastor Gilaelson, bom dia, pastor Jean, pastor Silvio. Para nós é sempre motivo de grande alegria poder estar nesses debates, podendo aprender mais e também transmitir aquilo que Deus coloca no coração. Bom dia para você, ouvinte. E o pastor Silvio Rocha também conosco. Bom dia, pastor Silvio. Bom dia, pastor Gilaelson. Bom dia também aos queridos ouvintes que nos acompanham aí pela Rádio Melodia, pelo YouTube, pelo Facebook. Bom dia, o pastor Jean, alegria de revê-lo, né? É Jean Ricardo, tá vendo? Dois nomes, Jean e Ricardo. E ninguém nunca me pergunta, só essa semana que me perguntaram se prefere que me chame de Jean ou de Ricardo. Porque eu não suporto que me chamem de Jean, sabia? É mesmo? Eu descobri que meu nome era Jean quando eu entrei na escola, não sabia que era. Então, opção o segundo nome. Jean Ricardo. Então, o pastor Ricardo. Mas se eu começar a falar pastor Ricardo aqui, ninguém vai saber. Esse é o problema. Esse é o problema. Então, não adianta. Eu tenho que conviver com minha raiva. E o pastor José Carlos é dois nomes também. Muito bem, vamos iniciar o debate orando, falar com o nosso Pai que está no céu. Pedir ao pastor Zé Carlos que apresente este momento ao Senhor. Meu Pai, te agradecemos por esse momento singular que o Senhor nos proporciona. É um grande privilégio, meu Pai, Amém. poder estar aqui, ó Deus, disseminando a Tua palavra, o conhecimento que o Senhor tem colocado no nosso coração. Nos ajude nessa manhã a esclarecermos certas coisas que os ouvintes precisam aprender e nós também, Senhor, o conhecimento que os outros têm para nos transmitir. Abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Bom, hoje a gente quer falar sobre o cristão em diversas áreas, né? Da sociedade, e hoje nós vamos falar sobre como saber se tem um chamado para a área dos negócios. Aquela questão da vocação, né? Há quem não saiba, de fato, vender, negociar nada. Há pessoas que fazem isso com uma maestria muito grande. Mas daí a saber, como é que é, pastor Jean? Isso é um chamado? Como é que é? É uma vocação para a área dos negócios? Se não tiver a vocação, não adianta inventar? Pode ser treinado? Como é que é? Olha, eu acho muita coisa. Eu acho que a pessoa... as minhas experiências de vida... Eu vou dar um exemplo do meu avô. Meu avô tinha dom de vender. Meu avô chegou no Brasil sem falar português, falava só árabe.
e arrastava um pouco no francês, né? Porque a Síria era protetorado francês. E umas 2 ou 3 palavras em aramaico, porque era a língua litúrgica deles lá, né? Aí meu avô chegou para vender gravata na Rua da Alfândega, no Rio de Janeiro, lá no Saara. E conseguiu construir um império depois. Império não, mas ele ficou rico. Se fosse um império a gente tinha até hoje, mas ficou rico. Então ele tinha o dom de vender. A minha esposa a mesma coisa. Ela tem um dom de vender muito grande. Ela sabe. Já eu sou bom para comprar. Por exemplo, no gado, quando a gente tem gado, eu ganho na compra. Porque na venda quase sempre eu perco. Eu ganho na compra. Eu geralmente compro na perna, eu dou um preço, faço uma oferta, eu pago tanto no gado. Eu consigo ganhar na compra. Eu sou bom para chorar. Agora, para vender, eu passo para minha esposa. Porque uma vez, por incrível que pareça, aquele limão, sabe aquele limão cravo que a gente usa de porta-enxerto e que às vezes brota, você planta o pé de laranja e o cavaleiro morre, né? O enxerto morre, aí nasce o cavalo. Aí a gente tinha muito na roça, minha mulher trouxe uma caixa, até aquilo ela conseguiu vender na feira. E se ela não vender, ela troca por outra mercadoria. Então, eu entendo, viu, Gilael? Parece que é parece que é inato. Eu sou bom para comprar, agora para vender eu sou ruim, porque eu fico com pena e vou baixando o preço e acabo não tendo lucro. Então lá a gente divide as funções. Eu compro, você vende. Essa questão do empreendedorismo está muito na moda, né? Hoje você vai na internet e você encontra muito material, são palestras, livros, enfim, treinamentos. Se fala muito em empreendedorismo. Inclusive, a Melodia tem um programa de empreendedorismo com Van Ferreira, sempre às 14 horas aqui na Melodia. Você pode acompanhar. Mas, enfim, mas e aí, pastor Zé, como é que é? Assim como Deus chama alguém para pastorear, por exemplo, ele chama para o empreendedorismo? Ou isso não tem nada a ver com o chamado de Deus, enfim? Teve alguém empreendedor na Bíblia? Como é que é? Muito bem, é isso mesmo. Apesar de serem distintos os chamados, que chamado na área eclesiástica é chamado. Agora, eu acho que profissão é vocação. Então, o que acontece? Existe o chamado de Deus de forma específica para a função eclesiástica, mas também existe o dom natural em cada indivíduo. E para então, o exercício de funções profissionais que Deus pode sim capacitar pessoas para executar trabalhos em diversas áreas profissionais da sociedade. Eu, por exemplo, eu não serviria para ser um médico. Tenho fobia ao sangue. Não serviria para trabalhar em alturas. Tem gente que gosta, quanto mais alto, melhor. Tem fobia de altura, né? Não serviria de jeito nenhum para essas funções. Mas, como eu falo que, aliás, da vocação, da aptidão da pessoa, quando nós lemos lá em Êxodo, no capítulo 31, nós vemos que Deus chegou para Moisés e falou assim: eu escolhi Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E ele fala: eu enchi do Espírito de Deus, dando-lhe destreza, habilidade plena, capacidade artística para desempenhar e executar trabalhos em ouro, prata, bronze, para talhar, esculpir pedras, para entalhar madeira, executar todo tipo de obra artesanal. Além disso, designei Aoliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, para auxiliá-lo. Também capacitei todos os artesãos para que execute tudo que lhe ordenei. Então Deus também pode chamar pessoas que vê nele essas aptidões e separar para um trabalho de forma específica, como foi o trabalho ali para os utensílios do templo. Então eu acho que existe duas coisas: a vocação, né, que a pessoa pode ser vocacionado pelo dom natural que ele tem, aquelas aptidões. Por exemplo, o irmão gosta e talvez faz um trabalho na área de telhado, não é isso? É carpintaria? Isso. Então, tem gente que não sabe nem por onde começar isso aí. Então, o carpinteiro, o marceneiro,
É uma vocação que ele tem, ele olha e ele consegue com facilidade dominar aquela área, porque ele tem vocação para aquela área. Então é isso. Muito bem. Como é que é, pastor Silvio? A gente separa chamado ministerial de dom natural. Como é que é essa história aí? O profissional em qualquer área, ele recebe de Deus esse dom, né? esse privilégio, essa função, esse ofício, tudo vem de Deus, tudo é Deus quem dá, né? A capacidade, inclusive o próprio Deus intervém na história dessa pessoa, a fim de que ela seja próspera, né? Naquele empreendimento ali, naquele ramo de atividade. Sempre é Deus. Deus dá tudo, né? Dá condição. Se você falar assim, Silvio Santos se tornou um homem rico e tal, foi Deus ali que abençoou ele, né? A compreensão do povo ali hebreu é isso, que se a pessoa começa a prosperar e se tornar rica, é Deus que abençoa aquela pessoa. Seja ela boa ou má, né? Seja ímpio ou um justo, seja ela quem for. Se ela está ficando rica, né, está crescendo, então é Deus que faz isso. E dá o dom da venda, o dom dos negócios. A gente vê José do Egito, ele jovem ainda, 17 anos, o pai colocou ele como supervisor, né, superintendente dos negócios, ele fiscalizava, ele vigiava, trazia as informações para o pai, né? E ele também acompanhava os irmãos, mas supervisionando. O pai colocou, mesmo ele sendo praticamente um caçula, né? Que tinha ainda Benjamim, veio Benjamim depois, mas ele supervisionava. Ele não teve, a princípio, uma vida próspera, não. Ele foi traído, foi vendido, mas quando chegou lá em Potifar, a coisa começou a alavancar com ele, porque Deus começou a abençoar de novo ali, né? Mas aí o vento soprou contra e ele foi para a prisão, mas depois saiu e Deus tornou a prosperar ele, né? Então tudo vem de Deus. Então o dom, a gente olha assim para os pescadores lá na Galileia, eles estavam lá no ramo de atividade, né, com uma pescaria, com barcos pesqueiros, acho que é essa a expressão que se usa. Mas quando chegou o Senhor e os pescou, né, e os arrematou para o reino do Evangelho, Deus também os abençoou ali. Então ele deixou de lado aquela função, aquele dom natural e passou agora a ser usado por Deus no dom do reino dos céus. Pescar. Então é uma coisa diferente da outra, pastor Jaelson. Pastores queridos ouvintes, isso é uma coisa diferente da outra. Mas tanto uma como outra é dado por Deus e o homem só prospera mediante o poder de Deus agindo na vida dele. Muito bem. Deixa eu ler o texto aqui de Efésios, né? Efésios 6, a partir do verso 5. Diz assim, pastor Jean, como a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, que seja servo, que seja livre. A questão de aplicar esses princípios hoje, pastor Jean, descritos aqui em Efésios 5, Efésios 6, do 5 ao 8, a gente viu também que na história você tem várias pessoas que começaram lá embaixo, né? Começaram lá sempre como empregados de alguém e depois elas foram trabalhando e de fato o sucesso veio e elas também se tornaram empreendedoras. E aí, pastor Jean, esse texto? Olha, esse texto ele não tem aplicação absoluta para os dias de hoje, porque a palavra
do LOI aí, a qual se refere servos, escravo mesmo. Embora muitos quiseram negar isso, né? Não, a palavra aí é escravo mesmo. Então ela não tem uma aplicação absoluta, mas nós podemos tirar dela o quê? Um princípio. Então hoje nós não temos escravos, mas temos trabalhadores. Então vamos tirar o princípio e vós, trabalhadores, seletista, empregado, né? Porque dizem que quem é da CLT, de certa forma, até é escravo, né? Porque 50% vai para o governo. Ou mais. Mudaram só a linguagem, né? É uma escravidão. R$ 1.300 para o cara, mais R$ 1.200 vai para o governo. E o FGTS, que o governo fala, olha, você não pode gastar tudo, você não pode gastar seu dinheiro todo. Vou ficar com a parte dele para depois eu te devolver. Isso é um absurdo, né? Mas tudo bem, nós não podemos chamar o seletista de escravo porque seria... mas que é 50%, quase 50%. Então, a aplicação não é absoluta. Não temos escravos no dia de hoje. A sociedade evoluiu, graças a Deus, mas nós temos o princípio. Então, eu não aplico aqui ao escravo, mas eu aplico ao empregado. Então, o empregado deve fazer o que aí que o texto diz? Obedecer aos vossos senhores. Obedecer aos vossos patrões. Já não vai ser mais os mestres, né? Não vai ser mais os quírios, né? Aqui a palavra é quírios, que seria... dono absoluto. Seria dono. Seriam seus patrões. Então nós tiramos esse princípio. E para reforçar, pegamos o texto bíblico que nos diz: quer comais, quer bebais, fazer qualquer coisa, façais para a honra e glória do Senhor Jesus. E aguardando o tempo em que Deus vai fazer você prosperar, se assim Ele o desejar. Se Ele não desejar que você prospere financeiramente, eu sei que vai ter algumas denominações que vão dizer, mas Deus quer que todo mundo prospere financeiramente. Então Jesus mentiu. Porque Jesus disse assim, ó, vocês sempre terão pobres. Mas a mim vocês têm pouco tempo. Então, para a galera da teologia da prosperidade aqui, eu não vou citar algumas denominações não, mas tem uma galera aqui que é assim, ou vocês estão certos ou Jesus está certo. E Jesus ainda chega ao absurdo de dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles são os reinos do céu, ou seja, os humildes, né? Então, a galera da ostentação aí, os irmãos aí que vão pregar em Balneário Camboriú, que tira foto aí e posta na internet, estou prosperando, Deus está comigo. Talvez não. Talvez não seja Deus, talvez seja Deus Dete. Então, assim, podemos tirar daqui um princípio. Funcionários, obedeçam aos seus patrões. Esses dias eu ouvi no meu trabalho, para a honra e glória do Senhor Jesus, que eu sou talvez o mais produtivo no meu trabalho. Talvez o mais produtivo no meu trabalho. A média que os meus colegas pegam de processo por ano são 5. Teve um ano que eu fiz 125. Mas eu não faço para agradar homens, eu faço porque a Bíblia me diz, quer comais, quer bebais, quer fazer qualquer coisa, fazer isso para a honra e glória do Senhor. E o apóstolo Paulo nos recomenda aqui em Efésios que eu devo ser subordinado aos meus patrões. Não são mais meus senhores, porque não existe escravidão. Né? Mas... Muito bem. 11h25. O tema de hoje é este: como saber se tem um chamado para a área dos negócios? Pois é, o pastor Zé Carlos falou na última fala de diferença de chamado ministerial e vocação, né? Vocação. A igreja... Seria interessante se a igreja fizesse um trabalho em cima disso, pastor Zé Carlos, sobre essa questão da vocação, do chamado para o empreendedorismo, capacitando pessoas, ou isso não tem nada a ver com a igreja não deve se meter nisso? A igreja deve sim, porque além do trabalho espiritual e eclesiástico, a igreja também deve fazer bem forte um trabalho social. Quando nós nos adaptamos com mais facilidade a uma área, até coloquei aqui, a área que nós gostamos de fazer. Aí está uma indicação de que nessa nós devemos nos aprimorar mais, muito mais. E a igreja tem um papel na área social muito grande nisso aí, não é somente o pessoal pescar social, é só a distribuição de cesta básica, né?
e fazer orações ali pelos enfermos, fazer as visitas às pessoas novas convertidas. Então, e ali levar algum tipo de mantimento, algum remédio, não, até ajuda, né? Nós, nossa igreja lá, quando estava em São Paulo, até ajuda para enterro de pessoas, né? A gente fazia, doava caixão, né? Então, a igreja tem esse papel social, mas também de descobrir aptidões nas pessoas. Se a pessoa, ela gosta, tem muitas pessoas que falam assim, mas eu gosto muito de cozinhar. Então nós aproveitávamos essas pessoas, levávamos aquelas mestres de cozinha e aquelas pessoas faziam um treinamento para depois, posteriormente, quando nós tínhamos congresso tudo, eles saberem o que fazer, montar suas barracas e fazer os seus doces, seus bolos, pães e comida de forma geral, que nós trabalhamos também nesse doação de comida, nós fazíamos um trabalho social para atendimento de pessoas na área médica, na corte de cabelo e alimentação. Inclusive até o pessoal das Forças Armadas nos ajudava muito nessa área. Então, se você descobre aptidões nessas pessoas, nós podemos até profissionalizar essas pessoas. Eu gosto muito de jogar massa na parede. Então, aquela pessoa vai para um pedreiro profissional, vai treinar com ele, eu chamo de meia colher, né? Vai ser um ajudante ali, e ele vai se capacitar e talvez se torne até um mestre de obra futuramente. Então, eu acho que a igreja, ela precisa acordar para isso. Porque muitas igrejas só cuidam da área espiritual, e o resto Deus proverá. Não é assim. Você pode ser o provedor para essas pessoas, profissionalizar eles. Então, eu fui motorista de carreta, sou profissional nessa área. Fiz um curso de 4 meses em sala de aula para sair com um diploma ouro. Aonde eu chego, qualquer empresa de carreta que eu apresentar esse diploma, eu estou empregado. Então, você tem que ter uma diversidade de profissões. Por exemplo, eu fui professor de teologia em algumas faculdades lá em São Paulo. E eu lecionava somente aquelas matérias que eu tinha afinidade, que eu tinha mais facilidade para explanar, que eu me identificava. Hoje também, eu tenho um TTI, técnico de transações imobiliárias, que o pessoal chama de corretor. Também, além disso, sou perito judicial na área imobiliária. Fiz o curso técnico, passei pelo Cresce. Então, se a gente tem facilidade nessa área, a gente tem que correr atrás disso, né? E, além disso, hoje, eu exerço a função pastoral como chamado para cuidar do rebanho do meu Senhor e meu Mestre. Glória a Ele sempre. Então, se a pessoa tem facilidade e aptidões em várias áreas, a igreja deve, sim, ajudar essas pessoas, indicando curso técnico, às vezes até pagando, né? Tem moços, às vezes, na igreja, que eles estão meio desorientados, sem saber para onde ir. Mas você conversando com ele, você vai mostrando numa cartilha as aptidões, o que ele gosta de fazer, e nessa área a igreja deveria investir. Isso é o maior trabalho social que a igreja pode fazer nos dias atuais para selecionar profissionais para a sociedade. 11h30, nós vamos ao intervalo. Já a gente volta para a segunda parte do nosso debate Melodia de hoje, que discute sobre essa questão aí do empreendedor, né? O homem dos negócios aí. Como saber se eu tenho um chamado para a área dos negócios? Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando Debate Melodia. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Cecília Meirelles, em Motivo. Poesia. A cada verso, um encantamento. Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Carne moída, CMP, congelada, 500 gramas, R$3,98. Coxa e sobrecoxa com dorso, congelada ao quilo, R$7,98. Macarrão Petian comum, 400 gramas, espaguete, R$1,78. Molho de tomate, 300 gramas, sachê tradicional, 98 centavos. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado, 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 8 de outubro. Economarte.
Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Congresso de Líderes e Pastores da Igreja ADSA Brasil. Tema: Conhecendo Minha Identidade. Local: Caminho 26, número 50, Chácaras Morumbi, Vitória da Conquista. Dias 12 e 13 de outubro. Ministrantes: Pastor Galdino Júnior de São Paulo, Pastor Danilo Santos de São Paulo, Pastor Juan Fernandes dos Estados Unidos, Pastor Fábio Filho de São Paulo. Louvor: Maurícia Franco, Jefferson Victor, Ministério ADSA 3 e Ministério Quero Mais. Inscrição R$120. Almoço, café e jantar incluso. Contato WhatsApp 77 981 16 84 25. Brasil Atacarejo, todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Açúcar refinado Vida 1 kg 3,79. Arroz branco Emoções tipo 1 kg 5,69. Feijão carioca Vida Cores 1 kg 5,89. Ofertas válidas até 13 de outubro. Brasil, Brasil Atacarejo, esse é mais barato, esse é nosso. Voltamos a apresentar Debate Melodia. É isso, estamos de volta na manhã desta terça-feira, dia 8 de outubro, discutindo sobre essa questão do chamado para os negócios. E aí, será que existe um chamado para os negócios? Será que é semelhante ao que acontece aí no chamado ministerial? Tem como saber isso? Ô, Pastor Silvio, se a gente for nessa pegada aí, a gente poderia dizer que Salomão teve um chamado para os negócios? Eu estava vendo a riqueza de Salomão lá, o homem tinha muitos cavalos, muitos navios. 32 milhões de dólares por mês era o salário dele. Mas a gente tem que associar isso aí à sabedoria que Deus deu, né? E a gente sabe que Deus estava por trás dali. Como eu falei no primeiro bloco, aí falei na minha primeira oportunidade, que tanto um como o outro provém de Deus. Se você pensar nos dons relacionado ao reino de Deus, o trabalho, como disse, que uns são chamados para evangelista, outros para pastores, outros para mestres. Olha, veja bem, nem todos são pastores e nem todos também são evangelistas. Um é evangelista, outro é pastor, outro é mestre, outro é apóstolo e assim por diante, tá? Então, tanto lá como cá, né, cá no campo profissional, cada um na sua ocupação, né? Se um aprendeu do pai o ramo da pescaria, o outro aprendeu do pai o ramo de boiadeiro. O pastor Zé Carlos estava fazendo menção de Amós ainda há pouco, quando a gente estava conversando ali antes de começar o programa. Então, cada um vai desempenhar a sua função dentro daquilo que a própria circunstância vai permitir, né? Tem gente que se demanda na área da arte. Eu tenho uma família que é tudo na área da pedagogia, né? Um é pedagogo na área de letras, outro é na área de história, outro é no idioma, o inglês, né? Eu inclinei para a teologia e no âmbito do ensino, né? Na pedagogia, ensinando. Então, a gente herda do pai, né? Vê o pai fazendo, vê a mãe fazendo. Então, muitos são assim.
a situação a pandemia me levou a uma situação de assim, já nessa idade, aprender o ofício de carpinteiro, de lidar com a madeira, de cortar madeira, de medir a madeira, de desempenhar essa função e tantas outras. Se reinventou, né? Reinventou, e a gente pode descobrir, né, até na velhice, né, para reparos, para consertos, para construção. Você acaba se identificando, em algum momento na vida, alguma circunstância vai levar a isso. Então, a pessoa tem que sempre lembrar que tanto lá como cá, Deus vai estar dando a ela a sabedoria e dando a ela a prosperidade. O livro de Tiago, a carta de Tiago, fala da sabedoria que se alguém pedir a Deus, né, Deus dá. Né? Quem pedir a sabedoria, Deus dá. E Salomão tinha isso, porque Deus deu. Então ele se tornou rico pelo poder de Deus, porque Deus concedeu a ele. Ele não teve somente... Ele pediu a Deus sabedoria para cuidar do povo. Deus deu sabedoria e deu para ele também riqueza. Davi, quando ora, está lá em Crônicas, no primeiro livro de Crônicas, capítulo 29, ele diz: riquezas e glória vêm de ti. Ele atribui também a Deus. E ele, nessa oração, ele fala, das tuas mãos tu damos. Então, tudo que o homem tem, proveu de Deus, recebeu de Deus, e agora, quando ele devolve para Deus, ele está devolvendo o que Deus já tinha dado. É lamentável que haja pessoas que pensam que adquiriu com o poder do seu braço, com o poder da sua sabedoria, da sua inteligência, da sua maneira de articular os negócios, e não lembram-se de Deus, que Deus é quem concede prosperidade e concede riqueza a todos. Então Salomão, pastor Israel, ele tinha o dom, não somente o dom natural, como também a bênção de Deus sobre a vida dele. Como Jacó também foi uma pessoa abençoada e se tornou rica. Você pode ver que os patriarcas receberam de Deus também essa bênção para serem homens ricos, até mesmo porque Deus estava ali formando uma nação, com o propósito de formar uma nação. Então, por essa razão, a gente tem que sempre lembrar que Deus não dá riqueza a ninguém à toa. Ele tem um objetivo. Por isso que Abraão foi rico, por isso que Isaac foi rico, Jacó foi rico, porque Deus tinha um objetivo que era uma nação lá na frente. Né? E ele prometeu, inclusive, a Abraão, que seria numerosa. Então, ninguém pode esquecer disso. Deus está por trás abençoando. E nós, assim, alcançaremos a prosperidade, o sucesso, pelo poder de Deus. Muito bem. Pastor Jean, vamos falar de características, porque às vezes as pessoas elas ficam na dúvida, né, sobre, assim, e aí, qual é o viés que eu vou seguir? Eu não sei se é isso, não sei se é aquilo. E quem é pai, quem é mãe, em determinada idade do filho, ele tem que orientar o filho a respeito disso, que é aquele momento que o filho fica com a dúvida, e aí, eu já estou chegando aí já para concluir os estudos, ainda não sei o que vou fazer. Pastor Jean, vamos falar dessas características, esses sinais. Olha, é o seguinte, lá em casa eu costumo dizer para meus filhos, né, eles não estou dizendo para você que eles seguiram isso, né? Mas a gente vê o exemplo de alguns colegas, eu quero fazer o que eu gosto. Lá eu não tive o direito de fazer o que eu gosto, né? Eu fiz o que eu podia fazer, que foi a agronomia. Fiz a agronomia. Depois, quando eu pude fazer direito, eu fiz direito. Quando eu pude fazer teologia, eu fiz teologia. Lá faz o que o mercado está precisando. Eu oriento os meninos, vocês façam o que o mercado está precisando. Pai, mas eu não gosto. Depois que você tiver a vida estável financeiramente, vai fazer o que gosta. Tem gente que não gosta de tomar banho, mas tem que tomar. Tem gente que não gosta de escovar o dente, mas tem que escovar. Verdura, a gente não gosta de comer, mas tem que comer. Então faz o que dá dinheiro e depois você vai fazer, até a vida toda fazer o que gosta. É o que eu digo lá em casa.
Porque a gente é muito imediatista. Às vezes o camarada entra para fazer o que gosta, depois nem é feliz do que gosta. Descobre que não gostava. Porque existem zonas do cérebro do jovem que só vão se consolidar mesmo depois dos 25 anos. Quando o cara já... Quer dizer, o momento que o filho está mais precisando de você é ali entre os 18 e 25 anos, que tem coisa no cérebro que ainda está se ajustando. Partes do cérebro que ainda estão se acomodando. E aí você... Eu tenho um filho que ele... eu quero fazer informática. Eu falei, meu filho, faça medicina, eu pago para você. Não, eu vendo uma coisa, eu vendo uma fazenda, eu vendo uma casa, mas a gente paga. Não quero fazer, que eu não gosto. Você não gosta? Não gosto. Você gosta de quê? Eu gosto da área de informática. Então tá bom. Procuramos, fez o Enem e tal. Encontramos sistema de informação. No meio do curso ele vira para mim e fala, não é o que eu pensava. Eu falei, é mesmo? Não é o que você pensava? É. E aí, ou eu tranco, ou eu trabalho, ou eu estudo. Eu falei, você prefere o quê? Eu prefiro trabalhar numa loja de informática que tinha em Conquista. Eu falei, tá bom, você vai trancar? Vou trancar. Tudo bem. Só que quando você decidir estudar novamente, você não vai achar dinheiro comigo, não. Porque você perdeu metade do curso aí, você vai trabalhar, você vai ganhar, você vai fazer outro curso com o seu dinheiro, não com o meu. E aí ele está se formando agora, decidiu, então vou ver se eu concilio. Então, assim, a gente não tem que ficar também muito pilhado por criança, não, que eu conheço uma mulher aqui em Conquista que a filha entrou em 3 faculdades e não conseguiu terminar nenhuma. Pelo amor de Deus, gente. Faz uma depois que tiver com a vida consolidada. Vai fazer o que gosta. Vai fazer o que gosta. Tem vida mais sofrida do que vida pastoral, gente? Não. Se você perguntar, olha, eu vou chutar um número aqui, mas 80% dos pastores hoje, se pudesse estar numa roça criando galinha, vou aqui perguntar, tem 3 pastores aqui, se você pudesse estar criando galinha hoje... Estou lá criando galinha. Pois é. Se você pudesse estar criando galinha, se eu pudesse, eu criava minhas galinhas, criava meu peixe, que eu estou criando, criava um bode. Mas a gente tem que fazer, alguém tem que fazer aquilo. Eu tô com muita saudade da roça também. Então são 100% dos pastores aqui gostariam de estar criando galinha. Eu li um livro de um grande teólogo, ele é reformado, até meio radical, de 1600, a glória da Igreja Verdadeira, eu esqueci o nome dele, é Kit. Depois eu vou pesquisar aqui. Vê aí a glória da verdadeira igreja, o autor. A Glória da Verdadeira Igreja. É de 1600 e pouco esse livro. E eu estava vendo esse livro, estava lendo outros livros de teólogos americanos, e todos eles sonham em um dia entregar suas igrejas grandes e pastorear uma igrejinha pequena no interior para viver o seu resto de vida ali. Não é assim? Porque no final das contas é altamente insalubre o trabalho sacerdotal, gente. Você tem que trazer respostas imediatas. E as pessoas às vezes acham que você é um semideus, que se você orar, a coisa vai acontecer. E se não acontecer, porque você não teve boa fé, muita fé, e sai da igreja. É insalubre. Olha, eu tô sem barba hoje. Todo mundo que me conhece sabe que eu amo barba. Isso aí, como é que é o nome do autor? Só ver. Michael A.G. Heiken. Benjamin Kitt, que eu não sei. Benjamin Kitt, A Glória da Verdadeira Igreja. Esse aí. Leitura obrigatória, viu? Para todo menos os arminianos, quando derem uma lida aí, não leve muito a sério algumas coisas que ele fala. Não. Você ia falar da barba, viu? Não esquece. Minha barba, eu gosto de ficar com barba, eu tenho alergia de fazer a barba toda semana, mas o trabalho pastoral embranqueceu minha barba todinha. Aí eu estou tendo que tirar. Então, assim, irmãos, a gente não tem que fazer o que gosta, tem que fazer o que é necessário. Paulo era rabino, aos pés do Gamaliel. Teve uma hora que ele teve que fazer tenda. Ué? É vergonha pra você? Engenheiro naquela época. Eu tive que aprender a mexer com som de igreja, porque a igreja nossa lá não tem condição de pagar um técnico de som. Fui estudar, fiz a sonorização da minha igreja, da nossa igreja todinha, haja vista. O distrito lá todo elogia. Poxa, quem está de fora não escuta o que tá dentro, e quem está dentro não escuta o som alto lá fora. Vocês fizeram um trabalho aqui excepcional, mas eu tive que estudar, tive que me reinventar. É isso aí. Muito bem, 11 horas e 46 minutos. Claro que a gente pode ver, pastor Zé Carlos, que
Deus, ele capacita as pessoas, né? Até porque, como Deus mandou o homem trabalhar, né? Deus mandou o homem trabalhar. Mandou mesmo. Então, assim, a gente crê que ele dá as ferramentas, né? A sabedoria, a força, né? A inteligência, né? Para tudo a gente conseguir fazer as coisas. Mas tem aquela questão da vocação, né? E aí a gente fica pensando, né? Mas assim, eu tô vendo também muita fantasia hoje, né? Tá embalados aí por uma onda de internet, tá todo mundo querendo ser empreendedor. Mas vamos dizer também que não são todos que são empreendedores, né? Ou são? Não. A internet, olha, eu estava assim, analisando, que quando o homem, ele comeu do fruto daquela árvore que era proibida, tinha duas partes, né, no fruto. A ciência do bem e do mal. Então, quando você aplica a ciência do bem, você se destaca na sociedade. Nem todo mundo tem o dom de adquirir riqueza. Nem todo mundo tem vocação para uma área só. Então, são uma diversidade de áreas que as pessoas devem ver aonde ele se adapta, e ele se adaptando àquela área, com certeza, Deus já deu inteligência através da ciência do bem. Ele vai se aprimorar naquela área, Deus vai ajudá-lo, capacitando ele para exercer aquela função. Você vê, hoje nós estamos, eu não costumo nem dizer a era da informática, é a era da informação, que é muito mais rápido, né? Hoje a ciência, ela está na velocidade da luz. Então a coisa, o telefone celular numa semana está ficando obsoleto. Vai e fabrica um melhor dentro de uma semana. Antigamente era 30 anos, 20 anos, uma mesma máquina. Hoje todo dia uma máquina diferente. Então quem foi que capacitou essas pessoas, esses fabricantes, a terem essa facilidade em modificar de uma semana para outras máquinas? Tudo através de Deus. Quem plantou aquela ciência do bem e do mal lá no jardim também foi Deus. Então tudo está na ordem e no controle de Deus. Então eu acho que quando você quer, o pastor Pimenta Cedel aqui, ele falou assim, eu tive que estudar aquela área. Para quê? Por causa da necessidade que tinha. Então se há uma necessidade de você se formar numa área, mesmo que você não goste, ele falou, mas há uma necessidade daquilo, o mercado está absorvendo, então faça isso. Vá para o lado que o mercado está absorvendo. E depois, como ele falou, faça o que você goste. Quando você estiver estabilizado, como ele falou, você deixa aquela área que foi uma necessidade e vai fazer o que você gosta. Mas se numa oportunidade e numa necessidade você tiver que voltar a exercer aquela área que você não gosta, numa necessidade, você já está formado naquela área. Então a sociedade vai pedindo novas profissões, novas aptidões, novas formações. Então eu acho que nós devemos aprender de tudo. O apóstolo Paulo mesmo falou que nós devemos aprender de tudo, reter o bem e dispensar as coisas do mal. Mateus, no capítulo 5,16, diz que se o bem da nossa luz vai fazer bem às outras pessoas, sejamos luz em qualquer lugar, em qualquer circunstância, sejamos luz diante dos homens. Amém. Muito bem. Já caminhando para o final, pastor Silvio, de fato essa é uma dificuldade muito real para quem é jovem, né, também. Porque é aquela hora que você está ali concluindo os estudos e você diz assim, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Interessante que tem gente que sabe desde cedo o que vai fazer, né? Tem gente que cresce com aquela coisa dizendo assim, com 6 anos de idade ele diz, eu vou ser médico. E ele cresce, estuda e é médico. Determinado. E tem gente que chega ali aos 18, 19, concluindo aí o ensino médio, o cara, o que vai fazer, não sei.
Eu até lembrei quando o pastor Jean falava, né, contando essa experiência de seu filho, do próprio filho dele. E esse rapaz, ele recebeu de sua família, do seu pai, de sua mãe, toda a ajuda, inclusive até de outros parentes próximos, e montou o consultório de odontologia. Né? Inclusive, o pai é pastor, é amigo. E depois de alguns meses, não chegou a um ano, ele desistiu. Né? Vendeu tudo e foi fazer um outro curso, né? Outra formação. E está bem agora nessa outra. Eu penso que não é tão simples assim. Né? Às vezes a pessoa precisa de uma ajuda, e eu digo, essa ajuda tem que vir do alto, né? Para a pessoa já encaixar certinho naquilo que deve. Nós olhamos assim no plano espiritual. Samuel diz as escrituras lá no primeiro livro de Samuel que de Dan a Beceba todo Israel reconheceu que Samuel fora chamado como profeta. E ele ainda era jovem, era um garoto ainda, né? Ele era, penso que um adolescente, não me lembro bem o contexto histórico ali da idade dele. Mas ele, inclusive, foi visitado por Deus e depois ele transmitiu para o sacerdote da ocasião, o sacerdote Eli, o que Deus havia dito a respeito dele, né, falando do futuro dele. Então, esse reconhecimento, e eu digo, não somente no âmbito do reino de Deus ali, do trabalho, da eclesiologia, mas também da vida secular, da vida profissional, é visto pelos de fora. A pessoa começa a desempenhar um certo trabalho, uma certa atividade, uma certa função, e os que estão em volta vão identificar ele como um bom professor, ou um bom vendedor, e assim sucessivamente. Né? A pessoa sempre vai ter oportunidade em alguma, se ela está em movimento, é bom que a pessoa não esteja estagnada, né? Só dentro de casa, trancado ali, ela precisa se socializar. Infelizmente a internet hoje acaba prendendo a pessoa em casa, né? Mas no tempos passados, a gente socializando, a gente acabava sendo visto e mais oportunidades surgiam, né? Brotavam. Então, dessa maneira que seremos vistos, seremos acolhidos e chamados para o trabalho e para avançar na obra, que seja ela eclesiástica ou não, ela será abençoada. Você falando de Samuel, ele tinha duas funções, eclesiástica e uma secular, que era juiz, ele era profeta e sacerdote. Juiz, né? Juiz. Isso, julgava a nação toda. Muito bem. Ô, pastor Jean, para a gente fechar aqui, e como usar a arte e os negócios para a proclamação do Evangelho? Tem como? Usar a arte para a proclamação do Evangelho? A profissão em si. Né? A sua profissão em si para a proclamação do Tem, Evangelho? claro que sim, claro que tem. Qualquer profissão ela pode ser usada para proclamar o Evangelho. A gente vê, por exemplo, alguns atores de Hollywood, por exemplo, né? Alguns que são cristãos, eles falam, olha, essa cena eu não faço, porque fere meus princípios. Olha, esse personagem eu não aceito, porque fere meus princípios. Então, a gente tem até alguns exemplos brasileiros também que foram até bem sucedidos nesse sentido, mas parece que se deixaram levar. Luísa Perissé, né? Eu lembro dela, né? Ela é presbiteriana, ela falava, isso aqui eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não mostro partes do meu corpo. Então, acho que tem como. Tem como sim. O financiamento também das missões? O financiamento das missões? Doação para o avanço missionário. Quem doar para o avanço missionário? O empreendedor. O empreendedor. Sim, doar para o avanço missionário. Eu, por exemplo, uma época, eu era contribuinte daquelas missões Portas Abertas. Às vezes a pessoa está ali
se sente frustrado com alguma coisa, às vezes fica recolhido, né, o tal do desigrejado, não deixe de contribuir para a obra, não. Você que é desigrejado, que está em casa aí, né? Eu acho o cara desigrejado um pouco orgulhoso, que ele acha que não tem ninguém que possa pastorear, ele quer ser pastor de si mesmo. E a respeito disso a Bíblia já dizia. Mas faça desse limão uma limonada, escolha um obreiro que está no campo e mande um recurso para ele. Muito bem, gente. Quero agradecer a todos vocês. Obrigado aqui aos nossos debatedores, o pastor José Carlos, também o pastor Silvio Rocha, o pastor Jean Ricardo. Muito obrigado a todos. Obrigado você pelo carinho da audiência, Melodia. Vem aí, Rádio Fé. E quanto ao nosso debate, amanhã, quarta-feira, 9 de outubro, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais Debate Melodia. É dia de academia, mas você